Bom, vamos iniciar então a nossa segunda aula, né, de lubrificação. E nessa aula vamos então trabalhar falar um pouquinho sobre óleo hidráulico, né? Ok? Algumas propriedades desse tipo de óleo. Também vamos falar um pouquinho sobre lubrificação de mancais, né? Para a gente poder entender um pouquinho a questão da lubrificação dos mancais, tanto o mancal deslizante quanto o mancal por rolamento, ok? Muito bem, o óleo hidráulico, né, como nós sabemos, ele tem que ter a capacidade, né, a propriedade de transmitir o movimento no sistema hidráulico, mas também de lubrificar o sistema hidráulico, né? Então, os componentes são lubrificados pelo próprio óleo hidráulico, então ele também tem que ter uma capacidade, uma propriedade de lubrificação, além de transmitir movimento, né, e suportar altas pressões aí, em função do sistema hidráulico, ok? Algumas características importantes que nós podemos ver, né? Por exemplo, a viscosidade adequada, né? Nós sabemos que a viscosidade é a resistência que o óleo tem ao escoamento. Então é importante que esse óleo hidráulico tenha uma viscosidade adequada, né? Quando eu tenho uma viscosidade muito baixa, né? Ou seja, o óleo está muito fino, isso pode provocar vazamento, né? Vazamento e até afetar aí a bomba hidráulica, né? No contrário, né, o caso do contrário, uma viscosidade muito elevada, ou seja, um óleo muito grosso, né, pode provocar perda de potência no sistema, né, então pode deixar o sistema mais lento, ok? O índice de viscosidade, nesse índice de viscosidade que ele é aferido ao óleo, né, ele está aí numa temperatura em torno de 18 a 80 graus Celsius, né, tá? Então é importante a gente entender que esse índice, né, essa viscosidade adequada vai se manter dentro de uma faixa de temperatura também adequada, né? O óleo tem que ter uma resistência à oxidação, né? Ou seja, há em alguns casos, em alguns sistemas, uma troca muito longa, muito demorada, né, desse óleo. E se não for um óleo que tem essa resistência, eu posso ter uma oxidação prematura, né? O que pode afetar o meu sistema hidráulico, né? Ele também tem que ter uma boa propriedade anti-ferrugem, né? Então, nesse caso, a umidade é que acaba provocando, né, e maximizando essa anomalia. Então, é bom que o óleo também tenha uma propriedade, o óleo hidráulico, né, propriedade de anti-ferrugem. O óleo hidráulico tem que ter boa demonstrabilidade, ou seja, ele tem que conseguir se separar rapidamente da água quando ocorrer a mistura, né? Em alguns sistemas pode ter a entrada de condensado dentro do sistema hidráulico e o óleo tem que conseguir se separar rapidamente, né? A resistência, a formação de espuma é importante, né? A espuma provoca, além de uma ineficiência no sistema, também essas bolhas podem provocar o desgaste da bomba hidráulica, né? Em função de que não é lubrificado, né? Além, é claro, de provocar a cavitação na bomba, né? Então é importante que esse óleo hidráulico também ele tem aí uma resistência à formação de espuma, ok? Então, algumas características importantes do óleo hidráulico para nós entendermos a importância desse tipo de óleo, né, no sistema hidráulico, tá bom? Bom, um componente muito utilizado nos sistemas mecânicos, né, nos conjuntos mecânicos, são os mancais, né? Então, esses elementos, né, servem como apoio, né, e são dotados aí de movimentos giratórios, né, para que eixos possam ser acoplados a ele e permitir, né, o movimento em alguns conjuntos mecânicos. Então, nesse tipo de componente eu tenho dois modelos, né? Eu tenho o mancal deslizante, né? E o mancal por rolamento, tá? O deslizante, é claro, eu vou ter o eixo trabalhando em deslizamento com a peça, né? Ou uma bucha que está no mancal, né? Lubrificado, com certeza, né? E por rolamento eu vou ter, claro, o rolamento de esferas para poder reduzir o atrito quando acontecer o giro, né? Independente se é deslizante ou se é por rolamento, eu preciso de lubrificação nesses componentes e é o que nós vamos ver agora, a lubrificação dos mancais, ok?
No caso dos bancais deslizantes, né, é importante nós entendermos que, como ele é acoplado diretamente em uma bucha, né, é importante nós entendermos que tem que ter uma folga adequada para que permita, né, a lubrificação. Então, esta folga é o espaço entre o eixo e o mancal, né? Se essa folga for excessiva, né, vai ocasionar uma vibração no eixo, né? E enquanto uma folga insuficiente vai impedir a entrada do lubrificante. Então é importante que a folga seja adequada para que eu possa recomendar um óleo adequado lubrificante para aquela folga, né? Outro ponto importante é aonde eu vou colocar a lubrificação, né? No caso dos mancais deslizantes, né, nós vamos sempre entender que existe um ponto de maior pressão e um ponto de menor pressão entre o eixo e o mancal, né, quando ele gira, né? Eu vou escolher, é claro, o ponto onde existe uma menor pressão para me aplicar a lubrificação. Então, geralmente, né, essa lubrificação, né, esse ponto de lubrificação de óleo no mancal deslizante, geralmente é na parte superior, né, do mancal. Então, a gente pode entender, né, olha só nessa imagem, né, que seria um ponto acima, onde eu teria menor pressão, né, para que eu possa, então, introduzir o óleo nesse mancal, né, a parte de cima do mancal, ok? Para selecionar, então, esse lubrificante para os mancais, né, mancais deslizantes, é importante nós nos abastecermos de algumas informações. Primeiro, eu tenho que saber qual é a temperatura de trabalho daquele mancal, para mim definir qual será a viscosidade do óleo, né? Qual é o regime de trabalho, né? Tem alguns mancais que trabalham de forma intermitente, né? Liga, desliga. Outros não, trabalham sob altas cargas, né? A velocidades periféricas, né? No caso de velocidades periféricas abaixo de 0,1 metros por segundo, né? Pode ser que seja necessário óleos de alta viscosidade e com aditivos, né, para reduzir os casos de lubrificação limite. É importante eu ter a dimensão do mancal, né? Para mancais grandes, né, o óleo viscoso deve ser utilizado, né? Óleos mais viscosos devem ser utilizados para mancais maiores, né? A velocidade do eixo, né? Quanto maior a velocidade do eixo, menor deverá ser a viscosidade do óleo. Olha só que interessante, né? A carga do mancal, né? Quanto maior a carga, maior deve ser a viscosidade do óleo. A folga entre mancal e eixo, quanto maior a folga, é claro, eu vou ter que ter um óleo mais viscoso para que ele permaneça naquela folga, né? E lubrificando, né? A permanência do lubrificante no mancal, então, se o sistema de lubrificação for de perda total, né? Do lubrificante, poderá ser usado óleos minerais puros. Perda total é aquela lubrificação em que o óleo não vai voltar, né? Eu lubrifico aquele óleo, ele vai para um outro caminho, né? Não é aquela lubrificação que fica ali, que permanece naquele ponto, né? Presença de umidade no mancal, tem que ver onde está instalado esse mancal, para ver se não tem alguma umidade ali que está interferindo. Nesses casos, precisaria ter óleos de alta demustibilidade, né? E a temperatura do óleo, né? Em geral, uma diferença de 10 a 20 graus Celsius, né? Entre a temperatura que o óleo entra, né, no mancal e que ele sai, é normal, tá? Existe o aquecimento porque existe, é claro, um atrito fluido também que ocorre dentro daquele mancal deslizante, ok? Bom, na lubrificação de mancais de rolamento, né, segue todas as recomendações dos mancais deslizantes. Então tem que cuidar com a viscosidade, né, resistência à oxidação, né, ele tem um bom aditivo antiferrugem. Então a gente segue mais ou menos as mesmas considerações, é claro, né, para um óleo para aplicar nos mancais de rolamento, né, ok? Então é importante a gente seguir também essas recomendações, ok? Algo importante também para esse tipo de aplicação, né, de óleo para mancais de rolamento é uma boa estabilidade química, né, ou seja, resistir à oxidação,
para não formar depósitos, né, de produtos ácidos que prejudica, claro, a superfície do mancal, né? Como eu disse, viscosidade adequada, grande resistência de película, né? Então é quase que assim as mesmas recomendações de um modo geral para os mancais, né? Em alguns casos, né, eu tenho mancais que são então lubrificados com graxa, né? E é importante então que sejam observados alguns fatores, né, para a escolha da graxa, né? Esses fatores nós podemos elencar como a velocidade de trabalho, ok, daquele mancal, a vida útil, as cargas que estão envolvidas naquele conjunto mecânico que estão afetando aquele mancal, né? A temperatura e o método de aplicação, tá? Então eu tenho que ter esse cuidado, né? Antes de determinar qual é a graxa, né, que vai ser utilizada naquele mancal por rolamento, né? Independente se é graxa ou óleo, a função dos dois é lubrificar, ok? Então, normalmente, nesses casos, nós empregamos graxas como lubrificantes quando o elemento de vedação ele não permite você lubrificar com óleo. Então, imagine que eu não tenho como fazer com que o óleo permaneça naquele local, então eu vou optar pela graxa, e a graxa consegue permanecer naquele local executando a lubrificação, né? Então, em temperaturas moderadas, aí até 50 graus Celsius, né, você pode usar aí graxas à base de sabão e de cálcio, né, que são graxas mais baratas para serem aplicadas, né. Em temperaturas mais elevadas, né, normalmente você vai utilizar graxa à base de sabão e lítio, né, sabão de lítio, né. Esses casos de cargas excepcionalmente muito altas, né, deve-se usar então uma adição de extrema pressão nas graxas, ok? É importante você ter então nessa graxa que vai ser aplicada nos mancais e rolamento, ela tem uma boa estabilidade química, um resumo, né? Uma boa estabilidade química, né? Resistência à separação do óleo da graxa, né? Pequeno atrito interno e consistência adequada, né? A quantidade de graxa geralmente se aplica em torno de 1/4 a 1/3 do volume de vazio do mancal montado, ok? Então, aí as recomendações para a lubrificação de mancais por rolamento, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre lubrificantes, né, para compressores, né? Nesses casos eu tenho uma especificidade muito importante, né? Já que nós estamos falando de um elemento que vai comprimir, né, gases, né? E é muito perigoso eu ter óleo, né, próximo a esses gases que são aquecidos quando há a compressão. Então é importante a gente tomar algumas precauções, né? Que existe a possibilidade dessa reação, né, provocar aí até explosão. Então, se o gás comprimido então é um oxigênio, por exemplo, não se pode usar de maneira nenhuma o petróleo como lubrificante, porque pode ocorrer uma explosão. É muito comum nos casos de compressores se utilizar aí os óleos, né, de lubrificação que são utilizados nos veículos, né, nos cárteres dos veículos, né, em função de que também lá aquele óleo ele tem essa propriedade em função de que lá é um motor a combustão. Então é muito comum utilizar lubrificantes de automóveis para lubrificar os compressores para que não ocorra, elimine, né, esse risco de explosão por ter o contato do óleo com gases aquecidos aí, tá bom? Um outro tipo de óleo muito utilizado são os óleos isolantes, né? Esse tipo de óleo ele é aplicado em produção aí, né, de componentes elétricos, né? Uma aplicação comum, né, desse tipo de óleo são os transformadores, mas também são aplicados em disjuntores e outros equipamentos elétricos, né? Então, a função desse tipo de óleo, como o próprio nome diz, é isolar, ou seja, evitar a formação do arco voltaico, né, entre condutores aí que apresentam uma diferença de potencial, ou seja, evitar que ocorra um curto-circuito, né? Então, se a gente pensar, né, se a gente lembrar, esses transformadores, né, esses que nós temos na imagem aqui, eles então são, as suas peças dentro são imersas em óleo isolante, né?
Então, para que o óleo seja um bom isolante, né, nós temos algumas condições. Ele tem que ser um óleo de baixa viscosidade, ele tem que ter um alto poder dielétrico, né? Isso é importante, se tratando que eu quero isolar. Ele tem que ter um alto ponto de fulgor, ou seja, evitar ao máximo, né, que ele gere incêndio, né? Estar livre de ácidos, né, de enxofre corrosivo. Tem que se resistir à oxidação, é claro, e à formação de borras, né? Ele tem que ter um baixo ponto de fluidez, né? E também não atacar, né, os componentes dos transformadores, é claro, né? E ele tem que ter uma baixa perda dielétrica, né? E também em relação ao meio ambiente, também não agredir ao meio ambiente. Então são características do óleo isolante. Ele é um óleo para provocar, né, e garantir a isolação elétrica dentro de transformadores e em componentes elétricos, né? Para que isso ocorra, para que haja realmente essa propriedade isolar, esse óleo tem que estar primeiro, ele tem que estar isento de umidade, porque a água é um condutor, né? Então ele não pode ter umidade, né? Ele tem que conseguir dissipar bem o calor, né? Porque um transformador ele aquece, né, em função das altas cargas que passam ali. Então o óleo deve ter uma baixa viscosidade para que ele permita que circule rápido, né, dissipe rápido o calor, tá? Em alguns equipamentos que são instalados em ambientes, né, de temperatura muito baixa, né, é fundamental, né, se a temperatura é baixa, que esse óleo se mantenha fluido nessas condições, ou seja, que ele ainda consiga escoar bem nessas condições, né? Daí se exige então, para essa aplicação, um baixo ponto de fluidez. Então veja que a aplicação do óleo, né, ela é muito abrangente, né? Lubrificantes, para transmissão de movimento, né? Para isolante. Então, para você ter uma ideia, a quantidade de aplicações que se tem dos óleos, ok?